Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Rafael, mais um vídeo aqui em que a gente vai conversar um pouquinho sobre aquela apostila, né? Trilhas da aprendizagem, né? Nós estamos estudando o conteúdo do módulo 3, né? Na área de linguagens e códigos. E a gente está aprendendo a responder perguntas, né? Quando você tem um texto e um questionário, né? Uma série de perguntas sobre o texto. Então, o que eu queria dizer para vocês é que as perguntas, elas são nossas amigas, né? Elas vão nos ajudar a entender o texto. Por isso que a gente primeiro lê a pergunta e depois a gente lê o texto, né? As perguntas vão dirigir o nosso olhar, dirigir a nossa leitura do texto, né? E como as questões da atividade 2 são muitas, né? Eu pensei em a gente abordar mais algumas aqui, para a gente tentar entender como é que funcionam as perguntas e como a gente faz para achar as respostas, né? Então, no vídeo passado, a gente enfrentou as duas primeiras perguntas do questionário sobre esse texto, né? E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre qual é o objetivo dessas perguntas e vamos tentar responder a pergunta número 3, que é essa que está aqui, tá bom? Então, olha, a finalidade principal desse texto, além da informação sobre como a gente se prevenir contra o coronavírus, é mostrar para nós a diferença entre um texto que é divulgado por meio da impressão do texto, um texto impresso, né? E um texto que é divulgado por meios eletrônicos. Há uma diferença entre esses dois textos, que é justamente a possibilidade do texto eletrônico de ser alterado, né? Você produz um texto e posta ele numa rede, num site, por exemplo, né? Você pode eventualmente modificar esse texto, atualizar o texto, principalmente um assunto como o coronavírus, que é um assunto a partir do qual a gente tem poucas informações, né? As informações vão aparecendo ao longo do tempo. Então, o texto eletrônico permite que a gente vá atualizando esse texto, né? Enquanto um texto impresso, depois que você imprimiu, não tem como você retificar, né? O que você pode fazer é publicar um outro texto em substituição do texto anterior, né? Isso já no texto eletrônico a gente tem essa vantagem de fazer o que a gente chama de atualização. Então veja, a pergunta número 3, ela tem uma estrutura interessante, ó. Ela quer saber por que, em sua opinião, há uma data de atualização nessa publicação. Então, toda vez que você tem a pergunta por quê, a pergunta quer saber a causa ou a razão de alguma coisa, certo? Mais importante aqui é essa parte aqui, ó, em sua opinião. Toda pergunta que quer a sua opinião, a resposta não está no texto. Então, a resposta está fora do texto, certo? Está em você, na sua maneira de interpretar o texto. Então, toda vez que você tiver uma pergunta que seja na sua opinião, o que você acha de tal coisa, que conclusões você pode tirar a partir do texto tal, as respostas não estão no texto. Não adianta a gente ficar lendo o texto, a resposta não está ali. A resposta está na nossa capacidade de tirar conclusões. Veja aqui, no texto há uma data de publicação do texto e há uma data de atualização, certo? O que isso significa? Significa que no dia 18 de março de 2020, alguma coisa que foi publicada no dia 6 de março de 2020 foi mudada, foi atualizada, certo? Nesta data. Então, quem leu o texto no dia 6 de março tem uma informação que foi desatualizada, porque dia 18 de março ela foi alterada, alguma coisa mudou, né? Então, como é que você responderia à pergunta, então? Vamos lá para a pergunta.
Portanto, em sua opinião, por que, em sua opinião, há uma data de atualização nessa publicação? Então, a resposta, né? Talvez você pudesse colocar alguma coisa assim. Toda vez que a pergunta por que separado, né? Na resposta, o porquê vai ser junto, né? Porque o texto foi alterado. Na data de... Lembra da data aqui, ó? De atualização, 18 de março. Na data de 18/3/2020. Então, alguma informação mudou, né? E aí o texto foi alterado ou foi atualizado. Essa é a principal diferença entre um texto publicado no meio impresso e o texto publicado no meio eletrônico. Em relação a isso, a gente tem um bom exemplo aqui na questão J. Ó, questão J. Olha lá. De acordo com o texto, por que os indivíduos assintomáticos não devem usar máscaras cirúrgicas? Note que a questão ainda continua sendo por quê, né? Só que agora não é porque, na sua opinião, certo? Não é para você tirar uma conclusão. É um porquê que está de acordo com o texto. Então você tem que ler o texto, porque a resposta está no texto. Por que que há indivíduos assintomáticos, quer dizer, indivíduos que não têm os sintomas da Covid-19, não devem usar máscaras cirúrgicas? Então, ó, vamos voltar para o texto? Aqui, ó, vamos voltar para o texto? Você provavelmente deve encontrar a resposta nesse parágrafo aqui, ó. Vamos ler juntos, ó? A Organização Mundial da Saúde não recomenda que indivíduos assintomáticos, ou seja, que não têm sintomas respiratórios, usem máscaras cirúrgicas. Então, ela não recomenda. Aí diz, as máscaras são recomendadas para pessoas com sintomas na comunidade. Nota, gente, independente de você achar a resposta ou não, acredito que alguma coisa soou estranho na sua cabeça quando você lê essa informação, né? Porque hoje a gente sabe que a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que todo mundo use máscara. Veja, essa informação aqui está desatualizada. Em 18 de março, essa era a informação que a gente tinha, essa era a informação atualizada. Mas a Organização Mundial da Saúde mudou a sua recomendação. Então a gente pode imaginar que em algum momento, depois de 18 de março de 2020, a Prefeitura de São Paulo atualizou novamente esse texto, dizendo que todo mundo tem que usar máscara cirúrgica. Porém, para a gente que está respondendo o questionário, está fazendo o exercício, vale a pena procurar a resposta no texto. Veja, não há aqui nesse parágrafo uma explicação clara do porquê que indivíduos assintomáticos não deveriam usar máscaras cirúrgicas, né? Então a gente tem que tentar achar alguma coisa no texto que possa servir como justificativa. Então tem duas possibilidades, pessoal. A resposta para essa pergunta, por que indivíduos assintomáticos não devem usar máscaras cirúrgicas, alguém poderia responder que é porque a Organização Mundial de Saúde não recomenda. Essa seria uma resposta, né? Outra resposta, você poderia dizer, indivíduos assintomáticos não devem usar máscara cirúrgica porque as máscaras
são recomendadas para pessoas com sintomas. Então, quando a gente tem uma gripe normal, né, como a influenza, né, aí só deve usar máscara quem está doente, certo? Não é uma epidemia. No caso de uma epidemia, como a epidemia da Covid-19, aí todo mundo tem que usar. Então essa recomendação, ela vale para uma gripe normal, não para o nosso caso, que é um caso, né, particular. Então veja, a resposta então talvez fosse assim. Olha lá, porquê separado na pergunta, na resposta o porquê vai ficar junto, né? Porque o uso de máscaras, olha aqui, ó, proparoxítona sempre tem que ter acento, né? Porque o uso de máscaras é indicado apenas para pessoas com sintomas. Aí você pode pôr uma vírgula, segundo quem? Segundo a Organização Mundial da Saúde. Certo? Então, recapitulando, existem perguntas cuja resposta está fora do texto quando pede a sua opinião. Aí não adianta ler o texto, certo? E existem perguntas cuja resposta está no texto, quando diz de acordo com o texto, conforme o texto, o autor diz que... Aí você tem que procurar a resposta dentro do texto, né? Sempre partindo da pergunta para a leitura do texto, procurando a resposta. Tentem resolver as outras questões, e eu gostaria muito que vocês, através do nosso grupo de WhatsApp, mandassem para mim as perguntas que vocês tiveram dificuldade, né? Eu acho que essas que a gente precisa trabalhar. Então, tenta responder o restante do questionário, e quando tiver aquela pergunta que você fala, puxa, aqui eu não sei como resolver, manda no nosso grupo de WhatsApp ou no particular falando comigo, e a gente vai tentar te dar uma orientação específica para aquela dificuldade que você está tendo, tá bom? Então fiquem bem, se cuidem. Esse vírus ainda está atingindo muitas pessoas e trazendo muita tristeza para muitos lares. Nós não queremos que nada de mal aconteça com vocês. Fiquem bem e até o nosso próximo vídeo.